Bom dia, hoje nós vamos dar início ao módulo biodiesel, chamado biodiesel combustível verde. Neste módulo, temos uma breve introdução, onde abordaremos a participação deste combustível na matriz energética, sua produção e demanda no plano mundial e brasileiro. Além disso, vamos falar das matérias-primas utilizadas para a produção do biodiesel, as suas características físico-químicas e qual a influência dessas propriedades na obtenção do biodiesel. A seguir, nós vamos falar da produção do biodiesel, como a gente produz biodiesel. Vamos ver que existem várias rotas sintéticas para a obtenção do biodiesel, suas vantagens e desvantagens. Depois disso, vamos apresentar os fatores que afetam a qualidade do biodiesel, uma vez que este combustível, assim como todos os combustíveis, devem possuir propriedades físico-químicas e composição química com valores determinados. A seguir, nós vamos abordar a possível utilização dos subprodutos da produção de biodiesel e, finalmente, vamos tratar das perspectivas de utilização deste combustível. A matriz energética mundial é dominada pelo uso de fontes não renováveis de energia, como o petróleo, o gás e o carvão. A projeção de o crescimento da demanda energética mundial nas próximas décadas é de cerca de 1% ao ano. Essa demanda energética envolve os vários setores produtivos, como energia para o consumo industrial, comercial, doméstico e para transporte público e privado. No caso dos transportes, há uma política energética mundial, principalmente no que diz respeito aos países desenvolvidos, no sentido de substituição das fontes não renováveis por fontes renováveis. Nesse sentido, a utilização de energias provenientes de biomassa é uma boa alternativa. Com relação aos combustíveis oriundos de biomassa, já temos o bioetanol e o biodiesel, tanto no mundo como no Brasil. A matriz energética brasileira é uma das mais diversificadas do mundo, contando com sua maior parte com energia hidráulica. No entanto, essa predominância desse tipo de geração de energia deixa os sistemas bastante vulneráveis às mudanças climáticas. Nesse sentido, temos que expandir o uso de outras formas de energia de maneira a não ficar muito dependente de uma única forma de energia. O Brasil vem aumentando o uso de biomassa para a geração de energia, principalmente para a produção de energias no uso dos transportes, ou seja, para a produção de biocombustíveis como o bioetanol e o etanol. O consumo de energia por fonte no Brasil se dá desta forma que é apresentado neste gráfico, sendo que, em termos energéticos, temos um predomínio do consumo do óleo diesel para os transportes e da eletricidade, que é utilizada tanto nas residências como nas indústrias. De uma maneira geral, a oferta de energia no Brasil se distribui entre energias renováveis e energias não renováveis, com uma grande participação da energia não renovável ainda na nossa matriz energética. Com relação ao consumo de energia para os transportes, nós temos que o Brasil optou por fazer o transporte de suas mercadorias por transporte rodoviário. Desta forma, ele tem uma demanda crescente por óleo diesel. Assim, grande parte do diesel utilizado precisa ser importado, pois não conseguimos produzir o suficiente para suprir a demanda interna. Nesse sentido, a substituição de parte desse diesel por biodiesel impacta positivamente na balança comercial, diminuindo a quantidade de diesel importado pelo país. A produção mundial de óleos vegetais ela é importante, por quê? Porque o biodiesel está atrelado diretamente à sua matéria-prima, que são os óleos vegetais. Para podermos fazer a substituição do diesel por biodiesel, é necessidade de subter a matéria-prima. Neste caso, são os óleos vegetais. Muitos dos óleos vegetais produzidos em larga escala
são comestíveis, ou seja, já possuem sua utilização específica no mercado. Aqui temos o consumo dos óleos vegetais no mundo. A maior parte vem do óleo de palma e soja, sendo que os outros óleos possuem uma contribuição bem menor. A produção de biodiesel na Comunidade Europeia se dá desta forma demonstrada aí. Ela vem crescendo ao longo da última década, e a Alemanha, em particular, é o maior produtor de biodiesel na Europa. O consumo mundial de biodiesel vem aumentando em todas as regiões do mundo, porque a gente tem uma tendência à substituição de combustíveis fósseis por renováveis, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais gerados pelos combustíveis não renováveis, como o efeito estufa, a chuva ácida e inversão térmica, dentre outros. Agora nós vamos falar um pouco da história do biodiesel no Brasil. As primeiras experiências para a produção de biodiesel surgiram na década de 70, quando houve uma crise de abastecimento de petróleo no mundo. No entanto, naquele momento, o preço dos óleos vegetais, commodities, estavam muito altos, o que inviabilizou o interesse na produção deste produto. Em 1980, a primeira patente brasileira foi depositada pelo professor Expedito Parente, que era o professor na Universidade Federal do Ceará. Durante a década de 80, muitos grupos de pesquisa no Brasil se dedicaram a esta área de conhecimento. Em Minas Gerais, em particular, podemos destacar o professor Fernando Caraza, da UFMG, Departamento de Química, e o professor Ebert Martins, do Centro Tecnológico de Minas Gerais, CETEC. No final da década de 80 até o início deste século, pouco se fez nesta área, pois não havia interesse governamental. Desta forma, não haviam órgãos interessados em financiar pesquisa nesta área. Apenas em 2002 há um retorno do interesse do governo federal em investir nessa área. Em 2003, no primeiro mandato do governo Lula, houve a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de demandar pesquisas e incentivar demanda nessa área de pesquisa, no sentido de retornar à busca pela substituição do diesel por um combustível renovável, no caso, o biodiesel. No final de 2003, é formada uma comissão executiva interministerial para a implantação de um novo programa visando a produção de biodiesel para a substituição parcial do diesel. Em 2004, houve o lançamento então, do programa envolvendo 14 ministérios e vários centros de pesquisa. Em 2005, estados estruturaram então redes de pesquisa com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de pesquisa na área de biodiesel. O probiodiesel. Com o lançamento do probiodiesel em 2004, o governo, então, tem o desafio de pôr o Brasil, então, na escala mundial de produção de biodiesel, com o objetivo de substituição do óleo diesel. Este programa englobava todos os ministérios, pois tinha como um objetivo o incentivo ao plantio, ao desenvolvimento da agricultura familiar e à produção de biodiesel a partir de várias fontes oleaginosas presentes no Brasil. Além disso, haveria como retorno a redução do impacto ambiental. No início, foi disponibilizado ao diesel 2% em volume de biodiesel, a mistura diesel-biodiesel, que foi denominada de B2. Em setembro de 2004, o governo lança, então, a medida provisória 214, definindo, então, o que era biodiesel. O biodiesel, então, foi definido como combustível para os motores a combustão interna, com ignição por compressão, renovável e biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais, que possa substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem fóssil. A gente tem como marco regulatório do biodiesel a Lei 11.097 de 2005, que estabelece então os percentuais mínimos de mistura de biodiesel ao diesel e monitoramento dessa inserção no novo combustível no mercado. Atualmente, nós estamos já com o B8,
E a partir de outubro de 2015 foi autorizado pela CNPE a utilização de biodiesel acima de B7. A distribuição das usinas de biodiesel no Brasil se dá de maneira bastante diferenciada, sendo que existem regiões com maior produção e demanda de usinas de biodiesel e outras que não há nenhuma. Então, a partir de 2004, começam a surgir várias indústrias de pequeno, médio e grande porte que se interessam em produzir biodiesel. O mapa, então, mostra a distribuição das indústrias que produzem biodiesel em todo o Brasil. Podemos observar que há uma maior densidade no litoral do Nordeste e que a maior parte se concentra na região Sudeste. E o que é o biodiesel? Então, o biodiesel nada mais é do que combustível alternativo produzido a partir de fontes renováveis, como os óleos vegetais e as gorduras animais. Ele não contém petróleo, mas pode ser misturado em qualquer quantidade ao diesel, derivado do petróleo, para criar uma mistura de biodiesel. Ele pode ser usado em qualquer máquina de diesel, ou seja, motores de compressão e ignição, sem maiores modificações. Além disso, ele é biodegradável, não tóxico, essencialmente livre de enxofre e aromáticos. Então, o biodiesel possui sua estrutura genérica, né? É formado uma cadeia longa de hidrocarboneto com presença de oxigenados. O diesel, por sua vez, é composto por 42% de parafina, 32% de cicloparafinas e 25% de aromáticos e 1% de outras classes de compostos. O biodiesel, apesar de possuir em sua estrutura a presença de átomos de oxigênio, é miscível no diesel por possuir uma cadeia carbônica de tamanho similar ao diesel. Notamos como Bx a composição do combustível diesel e biodiesel, em que X representa a percentagem de biodiesel no diesel. Desta forma, quando notamos B100, significa que temos 100% de biodiesel, e B8 é quando temos 8% de biodiesel no diesel. As matérias-primas. Para a produção de biodiesel, temos que escolher de maneira apropriada a matéria-prima que queremos utilizar para a produção do biodiesel, pois elas irão influenciar tanto na qualidade do produto final, como também na escolha da rota sintética a ser seguida. No Brasil, existe uma infinidade de óleos vegetais que podem ser utilizados para a produção de biodiesel, pois somos um país muito ensolarado e, por isso, temos uma diversidade muito grande de oleaginosas. Algumas dessas estão presentes em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, podemos citar o algodão, o girassol, amendoim, a soja, a mamona, a palma, que já são mais conhecidos, mas temos outros como a macaúba, pinhão manso, o crambo e outros que não são tão conhecidos. Além disso, temos os óleos de origem animal, provenientes dos animais como óleo de peixe, baleia e, no Brasil em particular, o sebo bovino. Além dos óleos já denominados, os óleos vegetais animais, gorduras animais, a gente tem ainda a produção de microalgas para a produção de biodiesel. Os óleos vegetais são compostos de triglicerídeos, cuja estrutura está aí ao lado, podem ser saturados, monossaturados e poliinsaturados. Além disso,
de ácidos graxos livres, que são a parte da cadeia de triglicerídeo que não está mais ligada à cadeia de glicerol, esteróis e água. O rendimento de alguns vegetais na produção de óleo é muito importante, porque para escolhermos a nossa matéria-prima, vários fatores são importantes para que o processo de produção seja economicamente viável. Assim, temos que observar o teor de óleo contido na planta a ser utilizada e a sua produtividade por hectare. Outro fator importante é o tempo que a planta leva para crescer, para que se possa utilizar os seus frutos ou sementes e o tempo de vida dessas plantas. Todos estes são fatores que contribuem para o custo final do processo de produção deste combustível. Podemos observar que a mamona possui um grande conteúdo de óleo como matéria-prima, e o amendoim, a couve e o algodão também. No entanto, o dendê e a palma, apesar de ter um conteúdo menor na planta, eles têm uma maior quantidade de tonelada de óleo por hectare. Então, todos esses fatores são importantes para a gente poder escolher qual a planta, qual o óleo que nós vamos utilizar na produção do biodiesel. Escolhida a matéria-prima a ser utilizada, essa precisa ser caracterizada quanto às suas propriedades físico-químicas para podermos saber a qualidade deste óleo que será utilizado. A qualidade do óleo irá impactar diretamente na qualidade do produto final, ou seja, do biodiesel. Com esses dados, também poderemos escolher a melhor rota sintética para a produção do biodiesel utilizando essa matéria-prima. Bom, por que não usar o óleo vegetal diretamente no motor? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Então, primeiro, é porque os óleos vegetais possuem uma alta viscosidade quando comparados ao diesel e ao biodiesel produzido a partir de um óleo vegetal. Nós vamos observar na tabela a seguir aí. O outro problema é a composição ácida, o teor em ácido do óleo. Também é muito importante. Os óleos com baixo teor de ácidos são óleos com alta qualidade e, portanto, geram biodiesel de boa qualidade. Mas, por outro lado, se a matéria-prima é muito mais cara. Óleos com altos teores de acidez são de qualidades inferiores e são de menor custo, mas exigem processos mais caros. Então, o processo é economicamente mais caro. Além disso, eles oxidam com maior facilidade, sendo susceptíveis aos processos de oxidação e polimerização. Por possuírem alta viscosidade e baixa volatilidade, eles também, quando utilizados diretamente no motor, eles geram grande quantidade de resíduos que acarretam problemas na injeção. Além disso, por possuir acidez, eles podem também ocasionar processos corrosivos dentro do motor. O outro problema, então, para a gente poder usar, eles têm que ser utilizados no motor, eles têm que ser transformados, têm que ser modificados as suas propriedades físico-químicas de maneira que eles fiquem mais próximos do diesel. Vamos observar nessa tabela onde a gente tem o óleo diesel e dois óleos de pequi e algodão, comparar algumas propriedades físico-químicas desses óleos. Podemos observar que a viscosidade é muito diferente entre o óleo diesel e o óleo de pequi e algodão. Enquanto o óleo diesel está entre 2 e 5,4, o do pequi e do óleo de pequi e óleo de algodão são na ordem de 10 vezes mais altos. No entanto, as outras propriedades, como o índice de cetano, que é similar ao octanagem de gasolina, ou seja, o desempenho do combustível, o teor de enxofre e o poder calorífico são muito próximos, são na mesma ordem de grandeza. No entanto, o teor de enxofre nos óleos é muito menor do que no óleo diesel. Bom, o diesel, por definição, então, é um combustível composto de alquil-ésteres de ácidos graxos, cadeia longa, derivados de óleos vegetais e de gorduras animais, como a gente já viu
anteriormente naquela onde a gente tem a figura do que é o biodiesel. Bom, na próxima tabela nós vamos observar como as propriedades do óleo diesel, do óleo de canola e do biodiesel derivado do óleo de canola. Em relação às características físico-químicas do diesel e do biodiesel, podemos observar nessa tabela aqui que, independente da origem do biodiesel, as propriedades medidas são muito próximas ao do óleo diesel mineral, exceto a mamona. Então, a mamona apresenta maior valor de densidade em relação aos biodiesels de milho, algodão e pequi, que é uma propriedade importante que tem relação à fluidez do combustível. Então, desta forma, o biodiesel de mamona é o pior em relação aos outros. Além disso, ele possui menor valor de cetano quando a gente compara com os outros óleos, que tem a ver com o desempenho do combustível no motor. Comparando ainda as propriedades físico-químicas do diesel, por exemplo, com o óleo derivado de fritura, que é um óleo de baixa qualidade, a gente pode ver também que as propriedades tanto do óleo diesel como o óleo derivado de fritura, eles possuem propriedades bastante semelhantes. Os óleos vegetais, eles são compostos de ácidos graxos. Os mais comuns que existem nos óleos vegetais são o láurico, o mirístico, palmítico, ceárico, aracnídeo, oleico, linoleico e linolênico. A diferença é o tamanho da cadeia e o número de insaturações. Com relação à composição de alguns óleos vegetais, temos alguns exemplos para mostrar para vocês. Aqui a gente tem alguns óleos vegetais, sua composição em termos de ácidos graxos. Então, podemos observar que os óleos mais utilizados, como o óleo de colza e o de soja, né, eles possuem uma composição em C18,1 grande, né, e C18,2 também. O número de saturações, ele é não muito desejável, porque quando a gente tem saturações, isso vai causar maior facilidade para a oxidação do óleo. Então, por exemplo, desta forma, o biodiesel derivado de óleos que têm menos insaturações, eles vão ter menos problemas de oxidação e polimerização. Então, a gente pode observar na tabela o óleo de linhaça, por exemplo, né, que tem a maior composição dele é em 18,3, que é o linolênico, que é um ácido que tem muitas insaturações, grande concentração, então ele não é um óleo muito adequado para a produção de biodiesel, porque ele vai ter uma alta oxidação e um alto poder de polimerização. A soja, apesar de ter uma concentração alta de ácidos graxos que possuem saturações, é a que é mais utilizada no Brasil, porque é a matéria-prima mais disponível. Então, a caracterização da matéria-prima em relação aos óleos vegetais, a gente pode caracterizar o óleo em relação ao teor de ácidos graxos, que é a composição em relação ao grau de insaturação destes óleos, que então vai variar de acordo com a origem do material, diferentes oleaginosas e gordura animal.
No caso dos óleos vegetais, eles podem ser classificados em 3 grupos principais. Os óleos do tipo insaturado, do tipo insaturação intermediária e os óleos poliinsaturados. Cada um desses óleos, dependendo da sua composição, ele vai possuir outras propriedades diferenciadas. Então, quando eu tenho, por exemplo, nessa tabela, eu tenho um óleo saturado, ele vai ser constituído basicamente de ácido láurico, ou seja, derivados de ácido láurico, C12. Em geral, eles vão apresentar uma aparência sólida à temperatura ambiente, seus ésteres metílicos vão apresentar acentuada fluidez. O índice de iodo vai variar entre 15 e 20, o índice de saponificação, o índice de iodo vai me dar o grau de insaturação. O índice de saponificação vai me dar o tamanho da cadeia. Então, quanto maior o número, menor é a cadeia. Então, varia de 255 a 190. E o índice de cetano vai me dar o poder de desempenho desse combustível, que no caso do diesel é em torno de 40. Então, no caso dos ésteres derivados desse tipo de óleo, são superiores a 60. Quando a gente classifica o óleo como saturação intermediária, eles vão englobar os óleos que são constituídos principalmente de glicerídeos derivados de ácido oleico e palmítico. Eles vão ser líquidos a temperatura ambiente, embora alguns possam apresentar uma constituição pastosa. O índice de iodo vai variar entre 50 e 100 e o índice de saponificação raramente vai exceder 200. Seus ésteres possuem índice de cetano maior que 50. Os poliinsaturados são formados predominantemente de ácido linoleico e linolênico, ou seja, aqueles que têm C18, que possui 2 e 3 duplas. Eles são pouco resistentes à oxidação, seus ésteres apresentam índice de cetano menor que 50, possuem combustão incompleta, o que gera uma série de compostos que podem contaminar o lubrificante. O índice de iodo é maior do que 120 e o índice de saponificação vai estar entre a faixa 190 e 200. Aí, como já foi falado, o índice de cetano vai ser menor do que 40, do que 50. Então, o índice de acidez livre do óleo, ele vai determinar a qualidade do óleo, tanto para a alimentação humana quanto para os fins carburantes. A propriedade de acidez pronunciada em um óleo, ele pode catalisar reações intermediárias dos glicerídeos e pode afetar a estabilidade térmica do combustível na câmara de combustão. Além de ter uma ação corrosiva maior por causa nos componentes metálicos do motor. O índice de acidez livre do óleo também é definido como o número de miligramas de hidróxido de potássio necessário para neutralizar os ácidos livres de 1 grama de amostra. Essa é a definição de índice de acidez. É feito por uma titulação ácido-base normal. O resultado é expresso em miligramas de KOH por grama de amostra, ou percentagem em massa de ácido oleico. Outra propriedade, como foi mostrado na tabela, é o índice de iodo. Essa grandeza permite avaliar o grau de estouração do óleo, sendo que seus valores vão variar de 5 a 150. Vai ser expressa em miligramas de iodo absorvido por 100 gramas de óleo. Também é uma titulação. O índice de saponificação, ele é feito para uma medida que constitui um dos critérios de avaliação da massa molar do óleo, para a gente determinar a massa molar média. Ela é inversamente proporcional à massa molecular média dos ácidos graves glicerídeos presentes e é importante para demonstrar a presença de óleos ou gorduras de alta proporção de ácidos graxos de baixa massa molecular em mistura com óleos e gorduras. O índice de saponificação é expresso em massa de miligramas de hidróxido de potássio necessário para saponificar 1 grama de óleo. O índice de peróxido é
O índice de peróxido vai expressar o grau de oxidação do óleo em miliequivalente de oxigênio por quilo de amostra analisada. A oxidação dos compostos olefínicos por oxigênio atmosférico, comumente descrita como autooxidação, constitui, na verdade, a causa das alterações observadas nos óleos vegetais, por exemplo, o ranço ou os odores desagradáveis. A formação de peróxido é a primeira etapa do processo de autooxidação de óleos vegetais, seguindo-se a decomposição dos hidroxiperóxidos em diversos produtos, principalmente aldeídos e cetonas. Quando a matéria-prima está muito oxidada, é muito difícil de se fazer o biodiesel. Então, a gente vai ter que escolher uma outra rota para a produção do biodiesel a partir deste tipo de óleo que já está altamente oxidado. Em relação aos tipos de óleo oleico, os glicerídeos de ácido oleico de linolengo são mais suscetíveis à peroxidação e às reações secundárias, em vista da maior reatividade do grupo metileno, o qual nesses compostos é presente duplamente ativado. Outro problema que a gente tem que observar é o teor de água, que é expresso em termos de umidade do óleo. A presença de água vai causar um problema no sistema, porque pode causar hidrólise dos ésteres alquíleos, sintetizando ácidos graxos livres, assim como a reação de triacilglicerol com água pode formar ácidos graxos livres. Então, a gente deve evitar a presença de água no óleo. Então, também é uma propriedade importante a ser observada.